Olha só, a cidade de São Paulo criou um protocolo oficial para lidar com o racismo e a xenofobia em toda a rede de ensino. É uma resposta bem estruturada para um problema muito sério e aqui a gente vai entender direitinho como ela funciona. Essa é a pergunta que está no centro de tudo, sabe? Ela foi o ponto de partida para a criação desse protocolo. Porque a ideia não é só reagir a um problema, mas sim construir uma resposta que seja eficiente e, ao mesmo tempo, humana. O foco é numa mudança de cultura que dure. Mas, para a gente entender a solução, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e olhar para o tamanho do problema. Racismo e xenofobia não são só questões que estão lá fora na sociedade. Eles acontecem e muito dentro da escola. Então, um ponto super importante aqui é saber diferenciar as duas coisas. O protocolo foi pensado para combater as duas frentes. O racismo, que se baseia em características raciais, e a xenofobia, que está mais ligada à origem da pessoa, de onde ela veio. No fim das contas, os dois criam exclusão e desigualdade dentro da escola. E isso não é algo abstrato, não. O racismo aparece de formas muito concretas no dia a dia. A gente está falando desde apelidos ofensivos e agressão física, que são bem óbvios, até coisas mais sutis, como quando um professor, mesmo sem perceber, dá menos atenção ou espera menos de um aluno negro ou indígena. Tudo isso bate direto na autoestima e no aprendizado. Essa pergunta aqui, ela é fundamental porque mostra como essas duas coisas, racismo e xenofobia, muitas vezes andam juntas. O que o documento faz é questionar por que a cor da pele ou o país de origem de alguém pode mudar completamente o jeito como essa pessoa é tratada na escola e na vida. Bom, diante de tudo isso, a cidade resolveu não deixar a coisa solta. Foi criado um plano de jogo oficial. Bora ver então como é que esse protocolo foi montado para ser a resposta padrão de toda a rede de ensino. Pensa assim, esse protocolo é basicamente um manual. Ele dá um passo a passo, um caminho claro para que cada escola saiba exatamente o que fazer quando um caso acontece. A ideia é garantir que a resposta seja a mesma, seja padronizada e eficiente em toda a imensa rede de escolas de São Paulo. Certo. Mas e na prática? Na hora do aperto, como é que isso funciona? O protocolo desenha um passo a passo bem claro para guiar todo mundo. Olha, o processo todo se resume a 3 ações principais. Primeiro, e talvez o mais importante, o acolhimento da vítima. É preciso ouvir e proteger. Depois, a identificação de quem praticou o ato, para começar um trabalho educativo. E, por fim, a criação de um plano de ação oficial para lidar com aquele caso e evitar que se repita. E essa parte aqui é talvez a mais importante, porque o foco é total na vítima. O primeiro passo não é punir, é proteger. Acolher significa criar um espaço seguro, um lugar onde a pessoa que sofreu a agressão possa falar sem ser interrompida ou julgada. Isso é a base de tudo. E é interessante ver que a forma de agir muda dependendo de quem foi o autor. Quando é um aluno, a conversa é pedagógica, é educativa, a ideia é orientar, conversar com a família. Agora, se o autor for um adulto, um funcionário da escola, aí a história é outra. O protocolo manda abrir um processo administrativo com investigação oficial e que pode levar a punições. E uma coisa que o protocolo deixa muito clara é o seguinte: a escola não está sozinha nessa. Nem pode, nem deve estar. Por isso, foi criada toda uma estrutura para dar suporte. E essa ajuda vem de uma estrutura chamada rede de apoio. Pensa nela como uma teia que conecta a escola com um monte de outros serviços da prefeitura. Então, se um caso precisa, por exemplo, de ajuda de um psicólogo, de um advogado ou de um assistente social, a escola já sabe para quem ligar. Ok, mas quem garante que tudo isso vai sair do papel e funcionar de verdade? Para isso, foram criados os comitês antirracistas. Eles são tipo os guardiões do protocolo. A função deles é acompanhar os casos, ajudar as escolas com treinamento e ficar de olho para ver se o sistema todo está funcionando e melhorando. E aqui a gente chega no coração do projeto. Claro, agir na hora é fundamental, mas a grande meta, o objetivo maior, vai muito além de só apagar incêndio. A ideia é construir uma cultura nova, onde esse tipo de coisa nem aconteça. E essa frase do documento, olha, ela resume tudo. Não adianta só ficar no papo, na reflexão. O que muda o jogo de verdade é a ação. É fazer diferente no dia a dia. É isso que transforma a realidade da escola. E como se faz isso? Bom, o plano passa por algumas frentes. Primeiro, formação constante para todo mundo que trabalha na educação. Segundo, colocar o tema antirracista lá no centro do planejamento da escola, o tal do PPP. E, um ponto essencial, ensinar a história e a cultura dos povos indígenas, afro-brasileiros e imigrantes para sair daquela visão que só foca na Europa. No fim, a mensagem que fica é bem clara.
Essa mudança toda não é trabalho para uma pessoa só, sabe? Não é só o diretor ou um professor. É um trabalho de todo mundo junto. Então, no fundo, esse protocolo é mais do que um monte de regra. Ele é um convite para todo mundo que faz parte da comunidade escolar. Alunos, famílias, professores, funcionários, a colocar a mão na massa e ajudar a construir um lugar mais seguro e justo para todo mundo. E a gente termina com essa reflexão no ar. O Protocolo de São Paulo dá um caminho, dá um mapa. Mas a construção de uma escola onde todo mundo se sente parte de verdade, isso depende do dia a dia, do compromisso de cada um ali dentro. O que mais a gente precisa para que essa ideia se torne realidade em todo lugar?